Uma vez mais, bom dia para todos os irmãos. Nós vamos, no início de mais um ano, reiniciar ou retomar as mensagens que vínhamos trazendo baseadas no livro de Lucas. Portanto, vamos continuar a meditar no Evangelho de Lucas. E convido os irmãos então para abrirem as vossas Bíblias no capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, e vamos ler os versículos 46 até ao versículo 48. Lucas, capítulo 9, versículos 46 até ao versículo 48. E diz assim a palavra de Deus: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto de si. E disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. O capítulo 9 de Lucas começa com os discípulos a receberem autoridade sobre os demónios e poder para efetuarem curas. É assim que começa o capítulo 9. Jesus convocando os seus discípulos e dá-lhes virtude, dá-lhes poder sobre os demónios e para curarem também os enfermos. Nós sabemos que depois eles fizeram esses milagres, anunciaram o reino dos céus e no versículo 10 deste capítulo 9 eles voltam, e estamos a recordar aquilo que já falámos aqui, eufóricos, muito contentes, relatando o que eles tinham feito. Eu recordo que na altura em que falámos sobre este texto, dissemos que eles se esqueceram que eles não foram eles que tinham feito, ou que fizeram. Eles tiveram, foi o privilégio realmente de ser bênção, de ser usados, serem vasos nas mãos de Deus. E Deus é que apurou através deles. Depois, ainda no capítulo 9, há 3 discípulos que conseguem passar, ou que têm o privilégio de passar por uma experiência maravilhosa. A experiência da transfiguração. Eles estão com Jesus, Jesus está a orar, as vestes de Jesus e o rosto ficam resplandecentes e eles assistem àquela cena, não é? Que não é uma cena fingida, mas é uma realidade. Aquela visão da glória de Deus. E são muitas experiências extraordinárias e é verdade, e é muito provável que todos estes acontecimentos tenham provocado algum inchaço no ego de alguns deles, alguma arrogância ou alguma vaidade até, algum orgulho. Às vezes nós passamos por experiências, servimos a Deus e achamos que somos nós que somos as grandes figuras dessa obra, quando na verdade, se não fosse Jesus, aquilo que ele diz lá no Evangelho de João, quando ele diz no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, o seu ego, o ego dos discípulos, cresceu ao ponto de suscitar entre eles uma espécie de competição, de discussão sobre quem seria o maior. Sabemos que houve também 2 deles que tiveram a ousadia de pedir, e até há relatos que a mãe também foi pedir que eles tivessem um lugar de honra, Tiago e João, que um se sentasse ao lado direito, o outro ao lado esquerdo, ou seja, nas posições de honra, lá no reino deste grande Messias. Então eles já estavam a imaginar um reino
com um rei, com uma coroa, e eles com as vestes bonitas de, sei lá, primeiro-ministro ou qualquer outra coisa, alguém de destaque, alguém importante. É claro que isto trazia rivalidades, é claro que isto trazia discussões, é claro que isto trazia uma espécie de competição e divisão entre os próprios discípulos. Às vezes nós temos a tendência de olhar para os discípulos como perfeitinhos, eles eram humanos e tiveram todos estes problemas que hoje, infelizmente, nós também vemos na igreja. Em vez de reconhecerem a graça que eles tinham recebido, eles começaram a achar-se muito importantes. Eles esqueceram-se que o poder lhes foi concedido, que não foram eles que fizeram, mas que eles foram apenas instrumentos usados por Deus. Eles esqueceram-se que tinham tentado, porque o relato também diz aí, tinham tentado expulsar um demónio de um rapaz e não conseguiram. Isso também está no capítulo 9. E não conseguiram. Mas continuavam a considerar-se importantes. Então o que é que nós temos aqui? Temos alguém ou um grupo de pessoas, discípulos de Jesus, que querem ser grandes. Quem é que não quer ser grande? Todos nós queremos ser grandes. Eu não estou a falar grandes em estatura física. Isso eu queria muito, ser mais alto. Mas grandes figuras, grandes pessoas. As crianças hoje, os pais colocam os filhos nas escolas de futebol na esperança que eles venham a ser um grande, como o Cristiano Ronaldo, ou como o Messi, para aqueles que gostam mais do Messi, ou como outros que agora já surgiram e que eu também não sei o nome deles. Mas um grande futebolista, com um grande carro, uma grande conta bancária, é isso que as pessoas valorizam. Mas às vezes os nossos filhos não têm assim muita aptidão para o desporto. Queremos que ele seja um grande engenheiro, um grande médico, um grande... Tem é que ser grande, qualquer coisa. Porque nós temos a mania das grandezas. Só que isto cria divisão. E diz aqui que há uma discussão entre os discípulos. O motivo é que eles discutiam sobre quem era o maior, quem era o mais importante, quem era aquele que, se calhar, até aquele de quem Jesus apreciava mais. Quase que podiam até disputar a posição que eles tinham em relação a Cristo. Eu sou mais importante, ele gosta mais de mim, ele precisa mais de mim. Eles comparavam-se uns com os outros. Por isso a discussão existia. Eles estavam a comparar-se uns com os outros. Disputavam um lugar de proeminência. Mas Jesus tinha dito no versículo 44: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta para não a compreenderem e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E no versículo 22, também deste mesmo capítulo 9, diz assim: é necessário, e é Jesus a falar, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas todas estas palavras de Jesus, em que Jesus fala de que Ele irá sofrer, Ele vai ser entregue nas mãos dos homens, Ele vai ser humilhado, e se alguém quer andar com Ele, tem de estar disposto à mesma coisa, a negar-se a si mesmo, a achar que não é nada, porque nós não somos nada. Nós não somos nada. E se alguém pensa que há alguma coisa ou que tem algum valor, está muito enganado. Nós só somos aquilo que Deus permite e faculta para nós sermos. Porque sem Ele, nós nada somos. E os discípulos, o foco deles estava neles próprios, em vez de estar em Cristo. Porque se eles estivessem a olhar para Cristo, eles iriam ver quem era o maior. Quem era o maior?
O maior é Jesus, não eles. Mas eles estavam a olhar para eles, para dentro de si. Quando nós nos focamos em nós, na satisfação do nosso ego, nós vamos provocar discussões como esta. E o resultado será ciúmes, invejas, competições, provocamos contendas, dissensões, quando na verdade nós deveríamos era olhar para Cristo. Infelizmente, os discípulos de Jesus, hoje, não aqueles, mas os de hoje, nós continuamos a discutir também quem é o maior, quem é o mais importante, quem é que merece ser destacado. E esta atitude não está em sintonia com o Evangelho, nem com o ensinamento do Mestre, o maior. Em Marcos, no capítulo 10, quando fala daquela posição que Tiago e João tomaram de querer ficar ao lado, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo de Jesus, à tua direita, diz que os 10, todos os outros, ficaram muito indignados lá em Marcos capítulo 10. E diz Jesus no versículo 42 de Marcos 10, quando chamou-os a si e disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. No mundo, esses que querem ser grandes, a tendência é de dominar sobre os outros, de oprimir os outros, e a gente vê isso. A ambição de ter mais, de ser mais, de poder mais e de até subjugar os outros. Mas o Senhor estava a dizer, no meu reino não vai ser assim. Não vai ser assim. Mas, infelizmente, na Igreja de Jesus, nós continuamos a assistir a discussões, a divisões, na sociedade, até na família, porque queremos ser grandes. Na Igreja, muitos querem ser grandes e acham que, tendo um cargo na Igreja, aí são grandes. Mas tem que ser um cargo de destaque. Um serviço de destaque, que se veja, que todos possam olhar e saber, eu estou ali. Se for alguma coisa oculta, alguma coisa que passa despercebida, aí já não sou grande. Queremos o reconhecimento dos homens. Na Igreja acontece que ser grande, ou querer ser grande, é querer que muitas vezes sejam os outros a vir ter connosco, a pedirem-nos perdão, porque eu é que fui ofendido. Ele é que tem que se humilhar. Tem que me reconhecer a minha dignidade, porque eu tenho dignidade. A Bíblia diz que eu sou indigno. Então há muitas coisas que acontecem hoje nas igrejas e que mostram que nós continuamos a querer ser grandes. O nosso ego, nosso orgulho é muitas vezes ofendido por coisas pequenas. Quem que não gosta de colocar um texto lá nas redes sociais e depois fica todo satisfeito porque atingiu 1000 likes, não é? 1000. Há muita gente que vive disso. Agora, muitos dos irmãos perguntam, não, mas eu não sou assim. Eu nem redes sociais tenho. Eu nem tenho isto, nem tenho aquilo, nem não me preocupo com isso. Mas a verdade é que, mesmo não sendo numas coisas, é noutras. E às vezes basta que a nossa vontade não seja feita, nós já nos consideramos ofendidos. Porque a nossa vontade não foi feita. Porque eu não fui consultado. Por isto e por aquilo. Então, há discussão. Às vezes essa discussão não é posta cá para fora. Mas há um mal-estar. Porque queremos ser grandes. Mas, o que é que diz o texto? Jesus ouviu. Mas não só ouviu a discussão, diz o texto que Jesus viu o pensamento do coração. Eu achei interessante na minha versão esta frase.
o pensamento do coração, o desígnio, o sentimento que estava lá dentro. Jesus podia muito bem ter olhado para eles e ter dito logo quem era o maior. Jesus podia ter dito: olhem para mim, se alguém aqui é grande sou eu, não é mais ninguém. Mas Jesus foi muito mais fundo. Jesus foi mostrar que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o coração está cheio de orgulho, a boca fala disso. E muitas vezes há tristeza porque nós não estamos, o nosso coração, o nosso ego não está satisfeito. Jesus conhece o sentir do nosso coração. Ele olha para dentro de nós e o que é que ele vê? Muitas vezes vê, às vezes disfarçado, muitas vezes disfarçado com uma capa de humildade. Vê orgulho, vê vaidade, vê arrogância, vê soberba. A nossa boca pode até dizer coisas aparentemente humildes. O nosso tom de voz até pode ser muito humilde, mas Deus conhece o coração. Então nós também não temos que estar a julgar os outros. Aquilo é tudo falso. Uma vez já ouvi alguém dizer assim, aquele sorriso falso. Eu não posso dizer que o sorriso é falso. Deus é que pode dizer. Porque aí eu já me estou a pôr maior que o outro, porque já estou a julgá-lo. Na verdade, o que Jesus está aqui a dizer quando fala sobre o coração é que o que tem de ser mudado dentro de nós é o coração. E muitas vezes nós estamos a precisar de um tratamento, de um transplante de coração. É por isso que o autor, o escritor de Provérbios, no capítulo 4 e versículo 23, diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo aquilo que vem à nossa vida vem do coração. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Quando Samuel ia para ungir o rei, o próximo rei de Israel, e ele começou a olhar para os filhos de Jessé, olhando para a aparência, e qual foi a exortação que o Senhor lhe fez? Não olhes para a aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E Jeremias, no capítulo 17, ele diz-nos que o coração é enganoso. O coração, dali provém todas as falsidades. Nosso coração não é bom. Se algumas vezes nós dizemos assim, aquele homem ou aquela mulher tinha um bom coração, só se fosse um coração transformado por Deus, porque Deus é que conhece o coração, não somos nós. A nossa oração deve ser aquela do salmista lá no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E para isso, o Senhor Jesus deu uma lição. A lição do menino, podemos chamar aqui a lição do menino. O Senhor Jesus toma uma criança, diz lá o versículo 47, pô-la junto de si e disse: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. As crianças no tempo de Jesus não eram muito valorizadas. Aliás, não eram valorizadas. Um adulto não perdia muito tempo com uma criança. De uma criança não se espera nada. Naquele tempo, a criança era insignificante. Claro que nos nossos tempos, nos tempos modernos, a criança é valorizada, há uma grande preocupação, e ainda bem que sim, não é? Mas, na altura, a criança não tinha valor. Durante muitos anos foi assim. As crianças foram colocadas na Revolução Industrial a trabalhar nas fábricas e não tinham direitos. Agora há direitos da criança, não é? Até há o Dia Mundial da Criança. Então a criança veio a ganhar algum protagonismo. Mas naquela altura não era assim. Por essa razão, quando algumas pessoas trouxeram crianças a Jesus para ele as abençoar, o que é que os discípulos mesmo fizeram?
repreenderam Jesus, repreenderam as pessoas. Deixem o mestre. Vai agora perder tempo com crianças. Não, há coisas mais importantes. Os adultos são mais importantes. Mas Jesus tinha dito nessa altura: deixem os pequeninos vir a mim e não criem impedimentos, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus pega a criança e a põe diante dos discípulos, dizem que quem recebe, quem acolhe uma destas crianças, acolhe-me a mim, é porque Jesus acaba por se identificar com as crianças também. Há uma identificação. Tanto as crianças como Jesus foram desprezados e desvalorizados. Por isso Jesus disse que receber ou acolher uma criança era recebê-lo a ele. O profeta Isaías dizia acerca de Jesus que ele foi o mais indigno entre os homens. Não havia nele beleza ou formosura. Não havia nada que fizesse com que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Então, Jesus é como uma criança daquele tempo, rejeitada, desprezada. Aceitar uma criança, receber uma criança, é também aprender a receber Jesus. No reino de Deus nós devemos valorizar, em vez de querer que nos valorizem. E valorizar uma criança foi a lição que o Senhor nos quis deixar, é o ensinamento de que nós devemos valorizar os outros em vez de querer que nos valorizem. E muitas vezes fazemos as coisas, mas depois queremos receber os louros, queremos receber as palmas, queremos receber... Não, o Senhor diz: nada façais por vanglória, por contenda, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, valoriza, não queiras ser valorizado. No reino de Deus, os valores são diferentes dos valores do mundo. Por isso é que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. No meu reino, quem quiser ser grande tem de se fazer pequeno, porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Irmãos, o mundo valoriza coisas que o reino de Deus não valoriza. Muitas vezes nós trazemos para a igreja, para a vida cristã, os mesmos valores. Mas no reino de Deus, o teu dinheiro não conta. Pode ser muito, pode ser pouco, para Deus é igual. No reino de Deus, a tua conta bancária não interessa. No reino de Deus, o teu estatuto social não conta. Não importa se és dirigente, se és presidente da República, se és o que for, o teu status social não conta. No reino de Deus, o teu grau académico não conta. Não importa se tens apenas a instrução básica ou se tens um doutoramento, um pós-doutoramento e qualquer outra coisa. No reino de Deus, isso não conta, não faz diferença. No reino de Deus, ter ou não ter um cargo na igreja não conta. No reino de Deus, o que conta é o teu coração. Coração humilde. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba e a arrogância colocam-nos muito distantes de Jesus. A humildade e o espírito de serviço sincero, esses sim, colocam-nos ao lado de Jesus. Se queremos entrar no reino dos céus, temos que ser como um menino, disse Jesus em Mateus capítulo 18. Menino é dependente, menino tem muito para aprender, menino crê simplesmente, menino está em transformação. Este tem que ser o teu coração. Tu tens que ser um menino. E quando fores um menino pequenino, serás grande aos olhos de Deus. Que este ano de 2025, este seja o nosso propósito. Ser não grande aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus. Sendo pequenino aos olhos dos homens. Amém.